paz de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez, estamos de volta aqui no canal Bible Respondes com você trazendo mais uma lição da CPAD. Nesse trimestre temos a lição A Igreja de Cristo e o Império do Mal e hoje nós estamos na lição de número 12 e vamos estar falando sobre sendo a Igreja do Deus vivo. Vamos trazer aqui a definição e a etimologia da palavra igreja, da onde surgiu este termo igreja, mas a lição é especificamente para falar sendo não somente igreja, mas sendo a igreja de Deus. No mundo que nós estamos vivendo, um mundo secularista, nesse mundo cheio de progressismo, nós estamos deixando de ser a igreja do Deus vivo, mas essa lição vem para nos trazer de volta a como é ser a igreja pertencente ao Deus que nós conhecemos através da Bíblia. Hoje também temos o Dia Nacional da Escola Dominical e é bom um pouco falar sobre a Escola Dominical. Escola Dominical, que é uma escola aos domingos dentro da Igreja Assembleia de Deus, serve para os cristãos e, friso aqui, deveria ser para todos os cristãos estarem aprendendo um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Agora, essa escola aqui não é uma escola ordinária, é uma escola extraordinária, tem por intuito reunir os cristãos. Infelizmente, nós vemos que cerca apenas de uns 30% das igrejas, usualmente, que frequentam a escola dominical. Sendo que a escola dominical, que é uma escola para estudar a Bíblia, para discutir os assuntos bíblicos, deveria ser muito mais frequentada, até mesmo do que os cultos aos domingos à noite, ou mesmo aos sábados em muitas igrejas. Infelizmente, os cristãos, eles querem mais simplesmente cantar, o tal louvar a Deus, em vez de estar aprendendo da Bíblia. Mas, de novo, hoje é um dia para lembrar a importância que a escola dominical tem. E se você ainda não teve a oportunidade de ir à escola dominical, vá, que você vai gostar de ir. Principalmente os professores dão aquela oportunidade para estar expressando, para todos estar aprendendo em conjunto. Isso é muito bom estar ali na escola dominical. Eu particularmente cresci frequentando a escola dominical e não deixo de ir às escolas dominical. É muito bom e é muito importante que você também, como cristão, o faça. Lição 12, 17 de setembro de 2023, como dizemos, Dia Nacional da Escola Dominical. Título da lição, sendo a Igreja do Deus Vivo. Texto áureo, grande é o mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Está registrado no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 32. Verdade prática, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Antes de irmos para a nossa leitura bíblica em classe, vamos ver aqui um pouco da nossa verdade prática que diz que a noiva de Cristo é como a igreja do Deus vivo é representada, e nós vamos estar vendo aqui nessa lição de hoje, a igreja de Cristo sendo representada como uma noiva, que vai de encontro ao esposo. E essa noiva de Cristo não pode ser mundana, porque Cristo é santo, e a igreja não pode deixar de ser santa. Deus, Cristo, o Deus entre nós, Ele quer uma igreja pura e imaculada. Então a igreja não pode se misturar com o mundanismo. Apesar do progressismo estar adentrando o mundo e querendo adentrar a igreja, e muitas vezes adentrando, nós não podemos deixar. Não podemos deixar de ser igreja. Mas qual igreja? A igreja do Deus vivo. Como a noiva de Cristo, nós somos essa igreja santificada e nós somos o quê? A guardiã da verdade revelada através da Bíblia. Ou seja, o que Cristo, que é o nosso noivo, tem revelado ao mundo, deixou com quem? Com a noiva. Porque Cristo subiu e Ele nos deixou aqui esperando a sua volta. E quando Ele nos deixou aqui, Ele nos deixou a verdade. Qual verdade? Cristo. Ele nos deixou Ele mesmo conosco. E nós estamos o quê? Guardando essa verdade, porque diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? A verdade é Cristo, porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que é Cristo está sendo guardada por nós. Ela,
a verdade, ou seja, Cristo, foi revelado. E quando foi revelado ao mundo, foi revelado a quem? A sua igreja. Foi revelado ao seu povo que ele deixou aqui. E ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Ou seja, essa verdade está conosco. Nós guardamos Cristo em nossos corações. É por isso que nós não podemos ser mundanos. Nós o guardamos em nós. Agora, santificados e com ele, através do seu Espírito Santo dentro de nós, nós devemos nos manter imaculados até a volta de Cristo, que será a bodas do Cordeiro, será o casamento do esposo com a sua noiva. Não podemos esquecer isso, que nós temos a verdade, nós temos Cristo em nós. Estamos aguardando a sua volta e não podemos deixar que o mundo habite também em nós. Porque nós já temos Cristo, nós já temos a verdade habitando em nosso ser. Nossa leitura bíblica em classe está registrada em duas partes. Primeiro, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. E logo depois temos Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 ao versículo 27, terminando com o último versículo 32. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Temos aqui as admoestações do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timóteo. E ele escreveu para Timóteo, primeiro esperando que ele fosse ver Timóteo novamente. E ele esperasse que fosse logo, mas ele disse, mesmo se eu tardar, eu quero que você saiba de uma coisa. Quero que você saiba como andar na casa de Deus. Porque a casa de Deus é quem? É a igreja do Deus vivo. É essa lição que estamos trazendo hoje. É a coluna e a firmeza da verdade. Agora veja bem, ele não estava falando aqui de templos. Ele não estava falando aqui da igreja como um templo. Ele estava falando, a igreja é o povo de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. Esse povo de Deus é a coluna e a firmeza da verdade. É esse povo, não é um templo. Todos aqueles que são filhos de Deus, todos aqueles que são povos de Deus, têm que ser a coluna e a firmeza da verdade. Ou seja, tem que andar irrepreensivelmente. É por isso que nós não podemos deixar que o mundanismo invada o nosso ser, porque nós somos quê? Nós somos igreja. E ele disse, grande é o mistério da piedade. Jesus, que se manifestou na carne, e isso aqui é uma coisa espiritual. Isso aqui é o mistério. Porque Deus agora, ele se fez carne, mas ele foi justificado em espírito, não em carne, e sim em espírito. Ele foi visto dos anjos, tanto antes quanto depois da sua ressurreição. Por isso, justificado agora em espírito, visto dos anjos. Foi pregado aos gentios pelos apóstolos, foi crido no mundo todo até hoje como é, mas mesmo no mundo de outrora, foi crido pelo mundo de outrora e foi recebido na glória. Isso é o grande mistério, e é esse Cristo que foi recebido na glória, que foi deixado para a igreja. Pelo seu Espírito Santo habitando dentro de nós agora, revelado a verdade de Cristo. Que verdade? Que o Filho de Deus, ele desceu para estar entre nós, em carne. Mas ele morreu, foi justificado em Espírito, ressuscitou. Ele subiu, mas um dia ele vai descer para as bodas celestiais. Depois, escrevendo aos livros de Efésios, escrevendo para a igreja de Efésios, ele disse, ele faz uma comparação agora entre o amor do esposo e da esposa. Ele diz, maridos, amai vossa mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Tem que ser o mesmo amor. Ou seja, agora é interessante. Quanto nós amamos nossas esposas?
Por quê? Nós deveremos amá-la como se fosse a nossa própria carne. É bíblico. Porque diz assim que agora os dois se tornarão um só. Se é um só, então agora ela pertence a mim. É a minha mesma carne. Como disse Adão, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Agora, se eu não quero fazer o mal a mim, se eu não quero que minha carne seja ferida, então eu amo a minha esposa como eu me amo. Então o amor tem que ser muito grande. Agora imagina o amor de Cristo. É o comparativismo aqui que Paulo está fazendo. Ele fala, olha, é a mesma forma como Cristo amou a sua igreja. Cristo amou tanto a sua igreja, a sua noiva, que ele se entregou por ela. Ele diz, opa, eu sei que ela é culpada, eu sei que ela deveria morrer, eu sei que ela deveria pagar o preço, mas eu vou pagar no lugar dela. Esse é o grande mistério. E ele fez isso para apresentar a igreja agora sem mácula, sem pecado. Porque disse, todo o pecado que estava nela, agora foi levado na cruz. Agora ela está limpa. E ele quer que nós nos mantemos assim, limpos, irrepreensíveis, santos, até a sua volta. A nossa introdução diz assim, os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. A nossa introdução aqui deixa muito claro qual que é a proposta dessa lição de hoje. Primeira coisa é mostrar que a igreja local, ela é feita de nós, igreja, que somos o templo do Espírito Santo. E nós, como seres individuais, nós somos indivíduos que estamos sujeitos a nos corromper. Cada ser, cada pessoa vive no meio da sociedade. E, portanto, no meio da sociedade, obviamente, nós não estamos imunes às influências que a sociedade pode ter sobre as nossas vidas, sobre cada indivíduo. E quando isso acontece, isso pode fazer, não deve, mas pode fazer com que a igreja como um todo, ela começa uma corrosão. Ou seja, um processo de destruição. Esse processo ele tem que ser sanado, ele tem que ser parado. Nós não estamos imunes porque, de novo, nós somos feitos de indivíduos. E mesmo nós, como indivíduos, nós não estamos imunes a essa corrosão. Mas esse processo tem que ser sanado, parado no início. Assim, a proposta é mostrar aqui quais são nossos valores cristãos que estão sendo destruídos, mas nós temos que reconstruí-los e mostrar qual é o papel da igreja. Qual é o nosso papel como indivíduo, qual é o nosso papel como igreja, mas igreja do Deus vivo. Tanto é que a palavra-chave nossa é igreja. Mas o que é igreja exatamente? Da onde vem essa palavra igreja? Porque nós ouvimos muito falar igreja aqui, igreja ali, igreja lá, mas o que é igreja? Igreja é aquele templo que você vai todos os domingos, às vezes só os domingos? Ou aquele que você vai nos dias de círculo de oração, nos dias de estudo da Bíblia? Aquilo é uma igreja? Pode ser também uma igreja, é chamado também de igreja. Mas a palavra igreja, ela começa ali, vem do grego, eclésia. Eclésia, ali no grego, não era nada religioso, não era nada espiritual. Um pouco aqui da etimologia da palavra, para que nós possamos definir a definição do conceito da palavra igreja e igreja do Deus vivo. A etimologia da palavra, ela vem ali do grego eclésia, que o país, a Grécia, como sendo um país que era democrático, ela chamava as pessoas para se reunir na praça, chamava as pessoas para fora de casa, para se reunir nas praças, para discutir os problemas da sociedade. Então, aquela reunião fora das casas, nas praças, era chamado de eclésia. Aqui estamos em uma eclésia, aqui estamos em uma assembleia, aqui estamos numa reunião fora das casas discutindo assuntos pertinentes ao Estado. Isso era os chamados
eclésia, era a eclésia da época, era a eclésia da Grécia. Os que não queriam participar da eclésia, os que não queriam participar dos debates, dos problemas da sociedade, do Estado, eles ficavam dentro de casa, eram chamados homens privados, que era a palavra idiotes, que era os idiotas na palavra portuguesa de hoje. Veja como corrompe a palavra também. Idiota era uma pessoa que não queria se expor publicamente, era uma pessoa que era privado, queria ficar dentro da sua casa enquanto outras pessoas estavam em uma assembleia. Ou você estava na eclésia ou você era um idiota. Interessante a palavra. Mas a proposta da lição hoje é trazer a igreja do Deus vivo. A igreja passou a ser discutida dentro do cristianismo como uma reunião de pessoas com uma mesma fé baseada na pessoa, na figura central de Cristo, com o mesmo propósito que a sua adoração. Essa é a igreja. Agora, a igreja, obviamente, sofreu uma corrosão total. Começou com parcial, chegou a total e foi renovada. Mas a igreja do Deus vivo tem que sempre continuar igreja. O mundo vem, o paganismo, o mundanismo, mas a igreja tem que permanecer igreja. Essa é a igreja do Deus vivo. E sendo a igreja do Deus vivo, obviamente nós temos uma natureza como igreja do Deus vivo. Porque, de novo, igreja pode ser qualquer reunião. Mas a igreja do Deus vivo tem a sua natureza como igreja do Deus vivo. E começa quando Paulo disse aos Coríntios, ele diz: não sabeis que sois um templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é ser igreja do Deus vivo. O nosso primeiro subtópico diz a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, famílias de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Quando nós falamos sobre a natureza da igreja do Deus vivo, e nós falamos sobre o primeiro subtópico, a casa do Deus vivo, nos remete ao Velho Testamento. Quando Deus criou o homem, Deus sempre quis atuar diretamente com o homem. Deus colocou no Jardim do Éden e todas as noites, ao anoitecer, no finalzinho da tarde, Deus passeava no meio do jardim para conversar com o homem. Deus sempre quis ter esse relacionamento pessoal com o homem. Ele falando com a sua criação, a criatura. Ele não fez o homem e simplesmente deixou para lá. Ele fez o homem e ele se relacionava com o homem. O homem pecou e foi separado de Deus. Mas Deus agora, ainda assim, queria continuar tendo relacionamento com o homem. Mas o homem agora estava separado. Assim Deus, ele olhou e o homem afastado dele, ele viu Noé. Noé agora andava com Deus. Noé, ele falava com Deus, ele buscava Deus, ele achou graça aos olhos de Deus. E Deus falou: vou destruir toda a terra, mas de ti eu farei a humanidade. Ele queria continuar tendo um relacionamento com o homem. Ele deixou ali só Noé e sua família. O homem continuou afastado de Deus, foi crescendo, veio ali Nimrod, separou, quis até chegar aos céus através da construção da Torre de Babel. E Deus agora espalha a humanidade. E como que Deus ia continuar tendo um relacionamento com o homem? Deus separa para si um povo. Ele fala: ó, vocês agora serão o meu povo, eu vou andar com vocês. E ele escolhe Abraão. Da semente de Abraão ele cria um povo diferenciado. Esse povo era para servir de exemplo a todos os outros povos da terra que foi espalhado pela terra. E da semente de Abraão ele faz uma nação. Ele fala: vou andar no meio de vocês. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus estava no meio do povo. Mas o povo, de novo, estava separado de Deus. Como? Através do pecado.
O pecado do povo era tão grande que Deus falou: eu não vou mais no meio de vocês. Vou enviar um anjo, mas não vou mais no meio de vocês. Porque se eu for, na minha ira eu vou te consumir. Eu não aguento o vosso pecado. Mas veja, Deus é tão misericordioso e Ele sempre quis esse relacionamento com a criatura que Ele falou: olha, faça aí um tabernáculo e eu vou habitar nesse tabernáculo. Eu vou estar no meio de vocês, vou estar no tabernáculo. Aquele vai ser o meu espaço. Para que eu possa relacionar com vocês. Para que se eu não estiver aí no meio de vocês, eu consuma vocês, eu vou estar no tabernáculo. Mas estava no meio do povo, no tabernáculo. O povo de Israel chegou na terra de Canaã e ali agora Davi, ele tem no propósito do seu ser construir um templo para Deus. Mas Deus falou: olha, eu sempre tenho habitado em tendas. Você acha que eu caberia um templo? E o mesmo Salomão que construiu o templo, ele disse: olha, esse templo não pode te conter, mas é simplesmente para que a tua presença esteja no nosso meio. E agora tem o templo, onde a presença de Deus estava, onde a presença de Deus chegava. Mas o templo foi destruído. Mas é interessante que Jesus, que Deus, querendo relacionar-se com o homem, Ele agora diz assim: olha, não é necessário um templo físico, porque vós sois o templo do Espírito Santo. E isso foi o próprio Espírito Santo usando Paulo para deixar admoestado para nós que nós somos essa casa de Deus. O segundo ponto traz que nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Essa é uma outra natureza, uma outra parte da natureza da Igreja do Deus Vivo. E diz assim: a Bíblia assegura que a Igreja do Deus Vivo é a coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a Igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da Igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da Igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a Igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Como coluna e firmeza da verdade, o cristão deve ser irrepreensível. Aqui, Douglas Batista ele diz assim que os líderes devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Mas eu vou muito além, não é somente os líderes. Sim, os líderes mais ainda porque eles são como um espelho, é eles que estão na frente. Os holofotes estão neles mais. Então, mais ainda, mas todo cristão ele deve ser irrepreensível. Porque é a Igreja de Cristo que é a coluna e firmeza da verdade. Não são só os líderes. A Igreja de Cristo somos todos nós que somos chamados cristãos. Então, todos nós, como igreja, nós somos a coluna e a firmeza da verdade. Como coluna e a firmeza da verdade, primeiro nós temos que ter a convicção cristã, que foi nos ensinado na lição passada. E com essa convicção cristã, nós temos que ser irrepreensíveis. Imagina agora, nós, pregando uma ética cristã e não vivendo na mesma ética cristã. Como nós poderemos fazer isso? Nós vamos ser repreendidos por aqueles que nós queremos repreender ante a Bíblia. Porque mesmo eles podem usar a nossa própria Bíblia, o nosso próprio, aquilo que é regra para nós, e repreender-nos. Diz, você que está pregando isso, não faz o que você prega? É o que está escrito na sua Bíblia e como você não cumpre? Nós devemos ser a coluna e a firmeza daquilo que nós estamos pregando. Nós devemos ser a firmeza que prega a verdade que é Cristo Jesus. Esse é o papel da igreja. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz: grande é o mistério da piedade. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade.
O Evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Nessa natureza da Igreja do Deus Vivo, temos no terceiro tópico duas palavras importantes: mistério e piedade. A primeira, mistério. Mistério significa o quê? Uma coisa que está escondida. Então aqui traz o mistério que Deus revelou aos santos. Ou seja, uma coisa que estava encoberta ao mundo foi agora dado aos santos. Porque quando Jesus veio, ele veio para os seus. Primeiro ele veio para os judeus que não o receberam, mas de qualquer forma ele veio para um povo que foi chamado seu. E agora esse povo tinha o mistério, que agora foi revelado. Mas qual o mistério? O mistério da piedade. E o que é piedade? Partindo do pressuposto que piedade é o amor ou a devoção pelas coisas consagradas, temos aqui então que é a figura central de Cristo, a fé cristã. Então, o mistério do Cristo agora revelado. Porque o Verbo se fez carne. E é por isso que Paulo agora, ele sintetiza tudo isso agora com esse versículo, aonde ele diz exatamente isso. O Cristo que se manifestou em carne. Ele começa exatamente com isso. Cristo se manifestou em carne, foi justificado em espírito. Agora, o mistério de Cristo foi revelado aos seus. É por isso que a igreja ela é a fiel portadora dessa verdade, que Cristo se fez carne, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Assim como Deus mostrou através do Velho Testamento, que é ali um espelho para nós, e no Novo Testamento, Deus sempre quis ter um relacionamento com o seu povo de Israel. O povo de Israel era o povo separado de Deus. Mas agora, Deus quer ampliar o seu povo. E uma vez que o seu povo não o aceitou, quando ele se fez carne e habitou entre nós, agora a salvação foi aberta a todos os gentios. Todos nós, outrora perdidos, fomos chamados para ser salvos em Cristo. E Deus sempre quis ter um relacionamento com o seu povo, ele continua querendo ter um relacionamento com o seu povo. Cristo, que é Deus entre nós, o Emanuel, ele tem um relacionamento com a sua igreja, afinal de contas é sua noiva. E qual é o relacionamento de Cristo com a igreja? É o que nós vemos agora no nosso tópico 2. O primeiro subtópico diz santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado, e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. No relacionamento de Cristo com a sua igreja, ele espera de nós o quê? Pureza e santificação. Jesus, quando ele orou, ele disse assim: santifica-os na verdade. O que ele estava dizendo? Santifica-os em mim. Porque ele mesmo diz: a tua palavra é verdade. E quem é a palavra de Deus? Não é o que é a palavra de Deus, é quem é a palavra de Deus. É o próprio Jesus. Você vê, é o Espírito Santo clareando. É o Espírito Santo revelando tudo. Porque diz, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio era a palavra. E a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, verbo. Quando Deus fez o mundo, ele disse, haja. É um verbo. Haja, de haver. Essa palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é a verdade. Agora Jesus disse, a tua palavra, ou seja, se a palavra diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra viva. Então ele santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade.
Ou seja, sintetizando, está dizendo, santifica-os em mim. John Wesley agora ele vem e fala assim, olha, a conversão tira o cristão do mundo. O crente ele se converte em Cristo e agora ele está fora do mundo. É uma conversão. É vivendo na contramão, o mundo indo para um lado e ele sai do mundo. Essa é a conversão. Mas ele disse, a santificação tira o mundo do cristão. Por quê? O cristão saiu do mundo, mas ele está vivendo no meio do mundo. Agora o que ele precisa é o quê? Da santificação para tirar o mundo dele. E o pecado que está no mundo só pode ser tirado do cristão através da santificação. Que é em quem? Que é na palavra. E a palavra é Cristo. A segunda parte diz gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante a uma santa e irrepreensível. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido e a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestido nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. O relacionamento de Cristo com a igreja hoje, ele é comparado como o do esposo da esposa, como nós dizemos ali na leitura bíblica em classe. Agora, é interessante esse relacionamento. Para que serve? A santificação é o noivo preparando a noiva para apresentá-la a si mesmo sem mancha alguma. Por quê? Tem um propósito para isso, tem um porquê disso. Jesus é santo, primeira coisa, Jesus é Deus. Deus agora é santo, limpo, puro, que abomina o pecado. E Jesus agora deixou a noiva aqui, preparando para as bodas. Mas ele quer uma noiva pura. Assim, obviamente, como qualquer noivo que se guardou para a esposa, ele também quer uma noiva pura, imaculada, sem mancha, virgem. Assim Jesus. Ele quer uma igreja pura, santa, porque ele não quer nenhum pecado. E ninguém pode ver a Deus se estiver em pecado. E para isso, agora o que nós precisamos é o quê? Nós precisamos da santificação. A santificação é para nos limpar de todo esse pecado. E é Ele mesmo, Jesus, que está nos limpando. Agora, vê o amor de Jesus para com o seu povo. Ele mesmo lavando, limpando. Imagina na sua mente agora Ele mesmo lavando, tirando toda a mancha. Passando a escova, passando o sabão, deixando limpinha, com as vestes branquinhas. E agora Ele fala, agora você está pronta para as bodas. Assim é Cristo para conosco. É Ele mesmo que nos limpa, é Ele mesmo que nos lava, para que nós possamos estar o quê? Irrepreensivelmente puros, santificados para a boda de Cristo. Mas viver nesse mundo, principalmente nos dias atuais, onde a verdade cristã está sendo destruída, a ética cristã está sendo modificada, é muito difícil nós vivermos em santificação. Mas Jesus disse, eu não vos deixareis órfãos, eu não vos deixarei sós, eu enviarei para vós o Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, eu estarei com vocês. A mesma palavra que ele diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Mas agora ele foi embora. E muitos podem dizer, mas ele foi, como ele pode dizer, eu estarei com vós? Através do Espírito Santo. É o seu próprio ser, o Espírito seu agora dentro de nós. E ele nos capacitou. O Espírito Santo agora nos capacita e diz, você sabe como lutar. Eu estou te dando as armas para você se defender. E quais são as armas da Igreja do Deus Vivo? Está no nosso tópico 3. O primeiro subtópico diz o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a Igreja é fiel depositária dessa verdade. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os dois servos,
os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel e as 10 minas. Todas essas palavras trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera que seu salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Uma vez que nós fomos salvos por Cristo, uma vez agora que nós conhecemos o Evangelho através do cristianismo, isso não pode ser negociável. Isso é restritamente agora parte de nós e que nós somos leais. Aquilo que nos converteu, ou aquele que nos converteu. Agora nós somos portadores dessa verdade que nos foi revelada. E a verdade é uma só. A verdade bíblica é absoluta e é imutável. É isso que nos foi revelado. E para isso nós temos que ter convicção. E a convicção não nos deixa voltar atrás, mas essa convicção é só através do zelo por Jesus. O zelo pela palavra, que é Deus. Não há negociação. Não há tititi, tatatá. Não há que isso depende ou que aquilo depende. O absolutismo nosso é que Jesus é o Filho de Deus. E as boas novas é que através dele e por ele você é salvo. Você ainda tem dúvida disso? Peça que ele te mostre com poder. Porque a palavra de Deus não vem somente com palavras, ela vem com poder. E que eu estou te anunciando aqui, que a Bíblia está anunciando é isso. Que o Evangelho, ela vem com poder. E se você tem dúvida, é simples. Peça a Deus, em nome de Jesus, e vê se Ele não vai fazer. E a partir do momento que você tem essa firmeza dentro de você, é isso. É isso. O zelo pela verdade. E você vai ver que somente Jesus salva. E isso é uma verdade bíblica, absoluta e imutável. E uma vez que nós temos o zelo pela verdade, uma vez que nós temos a convicção cristã, o que nós vamos fazer é o quê? É ensinar a verdade. O segundo tópico nos diz: Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde a igreja está querendo se adequar ao mundo. Mas o Evangelho nos mostra, a pregação de Cristo nos mostra que a igreja, ela vive na contramão do mundo. Quando você perceber que a igreja está sendo amada pelo mundo, então as coisas estão erradas. Porque a igreja não pode ser amada pelo mundo. Porque o que é mundano não ama o que é santo, assim como o santo não ama o que é mundano. A igreja, enquanto ela está sendo aceita, se ela está sendo muito bem vista, nós não estamos vivendo o Evangelho de Cristo. E por que isso acontece? Porque a liturgia da igreja tem sido modificada. Pode perceber, a maioria das vezes dos cultos que você participa, você ouve muitos hinos, você ouve muitos cânticos, você ouve muitos louvores. E quanto à pregação da palavra, quanto tempo é depositado para a pregação da palavra de Deus?
Um culto tem 2 horas de duração, usualmente falando? E quantos minutos tem reservado para a palavra de Deus? 15? 20 minutos? Será que é o suficiente? Sendo que o cerne, sendo que o centro do culto é o que é Cristo. Obviamente você pode falar de Cristo através das músicas, você pode falar de Cristo através dos testemunhos, mas a melhor maneira de falar de Cristo é através da palavra de Cristo. O ensinamento da verdade, ou seja, o ensinamento de Cristo. Nós temos que voltar aos tempos do verdadeiro Cristo pregado. O que ele mesmo fazia. Cristo anunciando as boas novas. Cristo dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo pregando a si mesmo. Nós devemos pregar a Cristo, ensinar a Cristo. A ortodoxia cristã, a convicção cristã vem através da verdade, vem através de Cristo. Quanto nós temos ensinado a Cristo? Como nós temos ensinado a Cristo? Tem que ser através da palavra. E a palavra tem que ser Cristo e Cristo sempre. A nossa conclusão diz assim: diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja de Deus Vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. O propósito dessa lição é nos mostrar que nós somos a Igreja do Deus Vivo. Nós somos a Assembleia reunida em um propósito que o centro é Cristo. E como tal, nós temos os dogmas e as doutrinas cristãs. E essas doutrinas, esses dogmas não podem ser mudados. Eles são imutáveis. E nós temos que defender isso. O mundo sempre vai ser o mundo, mas a Igreja do Deus Vivo tem que sempre continuar sendo igreja. Que o mundo se suje, que o mundo se desvie, mas a Igreja do Deus Vivo tem que se manter irrepreensível, pura, separada do que o mundo é, diferente do que o mundo quer, esperando Jesus como o noivo da igreja, vindo receber a sua igreja. E quando ele chegar para o casamento, ele vai encontrar aquela noiva linda, maravilhosa, virgem, pura, imaculada, somente aguardando para entrar nas bodas. Nós somos essa igreja e que continuamos sendo essa igreja, que é a igreja do Deus Todo-Poderoso. Deus nos abençoe e continuamos sendo igreja até sua volta. Amém.